Tá? Então, são extremos os cuidados, né, que eu tenho que imaginar toda a minha condição de preparo para ter como objetivo essas situações que são situações absolutamente clássicas, né? Não esquecendo da tríade desse preparo, né, que é a limpeza, a modelagem e a descontaminação, e não esquecendo que eu vou trabalhar no interior desse canal produzindo sempre procurando, né, atingir sempre esses objetivos de paredes limpas, retificação. Quando eu falo retificação, não estou me referindo a deixar paredes retas, eu estou me referindo a diminuir o grau de curvatura dessas paredes, tá? Respeitando o limite apical, mantendo a posição espacial, mantendo desobstruída essa região do terço apical e buscando, em algumas situações, né, ou na maioria delas, esse tronco de cone. Não esquecer nunca que a gente vai trabalhar com instrumentos, ora manuais e ora automatizados. Os manuais e os automatizados, eles exigem que a gente tenha sempre essa relação do que eles podem estar fazendo dentro do canal, e principalmente nas regiões mais distantes de onde a gente tem esses instrumentos. A ideia é que a gente possa imaginar que essa sinestesia é a relação que acontece entre a extremidade do instrumento, a ponta do instrumento, e aquilo que você tem na sua mente, aquilo que você deseja que o instrumento faça dentro do canal. Tá? Por exemplo, os endodontistas são um dos poucos especialistas ou profissionais que trabalham com limas e apenas seguram a lima numa das extremidades. Se vocês se lembrarem aí, visualmente lembrarem e observarem, por exemplo, um ferreiro, um marceneiro, na maioria das vezes eles vão segurar a lima nas duas extremidades, tá? Vão fazer com que o instrumento tenha essas duas extremidades relativamente sob seu comando. Nós não, nós trabalhamos apenas com uma extremidade empunhada, tá? De maneira que, às vezes, esse movimento ele é um movimento que deixa essa outra extremidade sem muita relação com a sinestesia, sem a gente saber direito o que essa extremidade pode estar fazendo no interior do canal, tá? Qual que é o problema maior? O problema maior é que, quando ele trabalha dentro do canal, ele precisa desenvolver o tal objetivo, que é criar um canal cirúrgico. E criar um canal cirúrgico de maneira que eu possa, no momento da obturação, fazendo a adaptação e fazendo a compressão, produzir um vedamento, produzir aquilo que a gente às vezes chamaria de hermetismo, né? Evitando o contato do meio externo com o meio interno. Então, são esses nossos objetivos. Tá? Um cuidado excepcional se faz quando a gente usa o instrumento manual de aço e nó, né? Um cuidado excepcional se faz com a seleção dos automatizados. Por exemplo, na endodontia antiga, a gente tem os instrumentos manuais que ainda são usados hoje pelo especialista com muita frequência. Na endodontia antiga, a gente tem os automatizados de níquel e titânio. Na endodontia moderna, a gente tem os instrumentos de tratamento de superfície, os instrumentos que hoje têm uma flexibilidade infinitamente superior, porque são de uma liga diferente, são de um tratamento de uma liga de níquel e titânio que a transforma, né, numa martensítica, capaz de, quando flexionada, se manter na flexão, se manter na flexão que eu quiser. Tá? Isso é extremamente importante. Por que isso acontece? Porque isso tem uma história, isso vem sendo desenvolvido desde 1963. Então, quando você fala em níquel titânio, em instrumentos para canal, né, instrumentos para tratamento de canal, instrumentos que tenham uma flexibilidade, que tenham uma memória molecular mais condizente com o nosso preparo, eles vêm lá desde 63, 71, chegam em 92 com o ponto 02, que é o níquel titânio que foi desenvolvido pelo Max Spaden, né? A Lightspeed por Senia 94, e o desenvolvimento de uma série de sistemas, tá? Hoje, a maioria desses sistemas, não que eles sejam ruins, mas eles têm um grau de desatualização, né? Os nossos objetivos eles podem ser melhores alcançados na medida em que a gente tem instrumentos que são instrumentos chamados de conforming files, são instrumentos que, de alguma forma, se adaptam às paredes do canal. Tá? A gente pode até perceber por esses desenhos aqui, por essas figuras,
que eles não têm o seu núcleo central, né, definido. Ele é um instrumento que é feito de uma maneira a garantir esse tipo de angulação, de modo que, quando eles rodam no interior do canal, eles costumam fazer com que, batendo nas paredes, esse desgaste seja proporcional ao encontro com essas paredes. Não são instrumentos que cavam o canal, como, por exemplo, um instrumento reciprocante, né, uma Wave One, uma Reciproc, ou qualquer um que faça esse trabalho com tapers muito avantajados. Tá? Então, são instrumentos mais modernos e que têm características mais conservadoras. De maneira que a gente tem, hoje, a possibilidade de trabalhar com uma endodontia que tem todo esse enfoque biológico, que significa eu saber qual é a doença que eu vou tratar. Eu trato doenças de origem endodôntica, por isso eu tenho que ter um diagnóstico para saber qual é essa doença, de maneira que eu, não tendo o diagnóstico, não sabendo qual será a doença, eu não tenho como realizar o tratamento, né? É comum o endodontista, né, cair no lugar comum de tratar canais numa sequência quase que regular, né, tratando canais. Né? Eu trato canais, mas eu trato canais doentes, né, que tenham doenças. E essas doenças, certamente, uma vez conhecidas, eles vão proporcionar um planejamento terapêutico específico para esse tipo de doença. Tá? Eu tenho situações de polpa viva, onde todo o projeto de esvaziamento do canal significa descolar esse tecido pulpar. A gente não tem esse treino agora, mas terá esse treino mais adiante, no momento que a gente tiver com os nossos pacientes, né? Realizando o descolamento pulpar. E aqui a gente até pode ver, ó, eu tenho a parede do canal e tenho os prolongamentos dos odontoblastos. Olha só que loucura, né? Se eu for imaginar, introduzir um instrumento endodôntico, mesmo que fino, nesse canal, a tendência é empurrar esse conteúdo. Tá? Então, esse instrumento é um instrumento que tem por objetivo, primeiro, realizar um descolamento desse tecido pulpar. Tá? Quando eu for realizar uma pulpectomia, um instrumento relativamente curvo vai permitir com que ele faça essa passagem na interface da parede do canal e do tecido pulpar para criar esse descolamento pulpar, e assim eu faço o esvaziamento desse canal portador de polpa viva. Enquanto que eu tenho, numa situação de polpa morta, a necessidade de usar um instrumento como um grande misturador desse conteúdo. Enquanto eu misturo, eu irrigo, aspiro, removo, misturo, irrigo, aspiro e removo, e assim eu vou caminhando. Então, são características absolutamente diferentes, né? Tanto do projeto como da pegada terapêutica. Tá? Mas o que não muda muito é que, na medida em que eu uso instrumentos, raspo paredes, é a formação de magma. E a formação de magma tem a tendência de obliterar os canais. Tá? Raspando dentina, se eu não tiver por bem a ideia de que eu preciso irrigar, aspirar e remover esse conteúdo, a tendência é que esse instrumento, girando manualmente ou mecanicamente, ele vai empurrar esse conteúdo da própria dentina excisada, da bactéria, do micro-organismo, da matéria orgânica, e vai entupindo o canal. Tá? Então, é extremamente importante que a gente entenda que o projeto de limpeza, desinfecção, de preparo, ele é concomitante, né, com a irrigação e a aspiração. Farta irrigação. A endodontia moderna garante a importância da farta irrigação, sem economia de seringas de hipoclorito de sódio, sem a ideia de gotejar o hipoclorito de sódio no interior do canal, irrigando e aspirando com muita frequência, de maneira a eliminar o conteúdo que fica aderido nas paredes do canal. Para vocês entenderem melhor, isso aqui é uma parede de canal em microscopia eletrônica de varredura, né, onde eu observo no corte transversal os túbulos dentinários. Tá? Esses são os túbulos dentinários que caminham para o interior, para o exterior, para a camada externa, para o cemento, para a dentina, eventualmente, a dentina subjacente de um cemento reabsorvido. Se eu preparo um canal e o deixo com todo esse conteúdo de dentina excisada, de sujeira propriamente dita, com certeza, né, eu não vou permitir nem que a substância química entre em contato com a bactéria que está no interior desses túbulos, e nem que o cimento faça uma adesão decente.
Normalmente o cimento vai ficar em contato com essa sujeira toda. Então, olha o que é a importância de você trabalhar com uma substância química que tem uma ação antimicrobiana, que vai atuar na permeabilidade dentinária, que vai alterar este pH do meio, deixando esse pH por volta de 11, né? Vai neutralizar esse conteúdo orgânico que está no interior do canal e vai permitir um direto contato de todo esse protocolo químico com a microbiota no interior do canal. Tá? Então, veja a quantidade de túbulos que são portas e janelas abertas para que toda essa química que se faz dentro do canal possa atingir a superfície externa. Tá? Sem contar a eventual presença física, né, na superfície de uma microbiota. Então, quando eu faço a END, o grande diferencial do especialista é ele, mesmo não visualizando isso, é tendo a certeza que isso vai acontecer. De maneira que a força da terapia, a força do protocolo, né, a intenção do protocolo tem que ter todo esse conhecimento. É exatamente para isso que a gente vai trabalhar, para limpar a parede, são microscopias eletrônicas de varredura, são MEVs, né? Limpar a parede, eliminar essa sujeira da parede, deixar essas paredes lisas, limpas, para que elas possam, de alguma forma, carregar o hipoclorito, a substância química, né? Carregar todos os benefícios da terapêutica e evitar que ela fique como se fosse uma massa corrida, né, na superfície desse túbulo. Por isso que eu tenho que usar farta irrigação, irrigando, aspirando, usar farta aspiração, principalmente em alta potência, para que durante todo o protocolo de preparo eu consiga soltar esses microbiotas, que são paredes de canal, esses são micro-organismos aderidos nessa parede, aderidos na superfície da parede, né? Soltar essa microbiota, raspar essa microbiota, deixar essa microbiota em suspensão na solução irrigadora e fazer uma forte, uma farta, né? uma boa aspiração para a remoção desse conteúdo solto, de maneira a conseguir uma parede lisa, uma parede limpa, tubos dentinários expostos, capazes de receber os benefícios de toda essa área terapêutica. Tá? A gente sabe, né, que mesmo fazendo um bom preparo, seja mecânico, né, seja manual ou automatizado, com certeza algumas áreas não serão tocadas. A gente vê aqui em verde, né, o canal anatômico que não foi tocado pelo instrumento. Tá? Pode ter sido tocado e pode ter sido conectado com a substância química, mas olha a diferença do vermelho, que é a área de preparo, e o verde, que é a área do canal. Tá? Isso tem um significado importante. Nem sempre ou quase nunca nós tocamos todas as paredes do canal. Tá? Daí a grande necessidade de a gente usar substâncias químicas. Daí a importância de a gente usar substâncias químicas. O hipoclorito de sódio, né? O EDTA, eventualmente o ácido cítrico, mas o hipoclorito de sódio como o nosso carro-chefe, o EDTA como o nosso carro-chefe da limpeza e do contato com a matéria orgânica no interior do canal. Dá uma olhadinha só aqui, ó. Talvez até, deixa eu ver se eu... Deixa eu ampliar isso aqui. Olhem só. Essa é a efervescência que acontece apenas com a ação do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, em contato com a matéria orgânica, ele produz essa efervescência. Significa que ele está neutralizando essa matéria orgânica. Significa que ele está em contato com essa matéria orgânica. Então, no laboratório, é importante que nos dentes naturais que a gente observe isso. Tá? Na medida em que eu tenho essa efervescência, eu vou considerar duas coisas extremamente importantes. A primeira delas é que existe matéria orgânica no interior desse canal, e a segunda delas é que o hipoclorito está funcionando. Tá? O hipoclorito não é água, ok? Eu acho que o professor ficou maluco, né? O hipoclorito, é claro que o hipoclorito não é água, mas dependendo da procedência do hipoclorito, dependendo de quanto tempo esse hipoclorito foi composto, né? Quanto tempo está sendo comercializado, há quanto tempo ele está na prateleira da dental, menor a concentração e menor a capacidade de liberação de cloro ativo. Então, esse é um teste que eu posso fazer para verificar se o hipoclorito está funcionando legal ou não. Tá? Eu vou usar instrumentos e vou usar substâncias químicas, sempre fazendo essa ação associada. Tá? E
sempre fazendo com que esse instrumento tenha uma curvatura na sua extremidade e nos sirva como se fosse uma sonda manual. Eu vou perceber com esse instrumento, né, aonde ele se trava, aonde ele fixa, aonde ele para. É o movimento de sinestesia. Eu estou com o instrumento 15 aqui, mas é ideal que a gente faça com o instrumento 10, né, para que a gente possa mais precisamente perceber isso. E, ao mesmo tempo, eu vou fazendo com que esse instrumento possa fazer com que todas as paredes fiquem molhadas, tá? É mais ou menos isso. Se eu tenho um instrumento relativamente encurvado, eu consigo trabalhar neste canal aqui, voltar para este canal, simplesmente girando o cabo do instrumento. Estão entendendo isso? Estão conseguindo visualizar essa diferença? Né? Se o instrumento está reto, eu não consigo fazer isso. Então, essa curvatura vai me permitir que, ao girar o cabo, eu perceba para onde esse instrumento está caminhando. Tá? O especialista ou endodontista, ele é obrigado a fazer essa sondagem, fazer esse checklist do canal. Né? E um instrumento com essa pequena curvatura vai permitir com que você consiga, de alguma forma, fazer esse caminho já com essa consciência, com esse conhecimento. Né? Isso eu faço com o instrumento número 10, eu faço com o instrumento número 15, mas eu vou tentando negociar, reconhecer esse canal. Tá? A gente sempre vai usar uma substância química, e essa substância química tem uma história. Ela começa lá em 73. Na verdade, ele começa em 69, com um professor chamado Stewart, né? Professor americano chamado Stewart, que constrói uma substância química chamada RC-PrEP, e em 1973 ela vem para o Brasil e é transformada num PTC, onde a gente usa um antissético que é a carbamina, o Twin 80, que é um detergente tenso ativo, tá? Que vai umectar, como se fosse um detergente mesmo de cozinha, para quebrar a cadeia molécula de gordura, né? E um Carbowax, que é um veículo, nesse caso, é um veículo com peso molecular 1000, tá? E a gente tinha inicialmente o creme de PTC. Então, ele era comprado num potinho, era mesmo um creme como essa imagem de creme cosmetológico, né? Creme, né? Que eu pegava numa colherzinha, numa espátulazinha, mas isso mudou. Hoje a gente tem um gel de PTC leve, com Carbowax com peso molecular 400, ou um gel de Carbopol, que eu posso mandar fazer na farmácia oficinalis. De maneira que gel, ao contato com o líquido, ele vai virar água. Na medida em que eu começar a trabalhar com farta e irrigação, ele vai se transformar em água. Quanto mais leve for esse PTC, mais rapidamente ele vai se liberar. Ele vai ser liberado em cloro ativo e oxigênio singleto. Tá? Eu tenho uma microbiota eminentemente facultativa, uma microbiota anaeróbia, então eu preciso ter um oxigênio. E esse oxigênio vai fazer, às vezes, né, de veneno para uma microbiota anaeróbia. Ok? Então, imagine, por exemplo, que eu já fiz o esvaziamento com instrumento fino, que eu já fiz o movimento de um quarto de volta direita e esquerda com esse instrumento no interior do canal, e aí eu vou colocar uma pequena porção de gel, de PTC leve, num ambiente repleto de hipoclorito, e vou precisar começar a visualizar essa efervescência. Todo o meu tratamento deve ser baseado na visualização dessa efervescência. Todo. Né? Na medida em que eu fizer a irrigação, a aspiração, eu removo esse conteúdo de efervescência e novamente reponho essa efervescência. Isso é fundamental para a terapia. Quanto maior a necessidade de trabalhar com o aumento, né, da efervescência, mais eu tenho que limpar, mais eu tenho que renovar e mais eu tenho que visualizar essas microbolhas sendo formadas. Essa é a ideia da terapia. Enquanto eu não entender que isso é um produto fundamental para a redução da microbiota, para a eliminação do micro-organismo, né, para um efeito antimicrobiano e de desinfecção, eu não vou fazer no antigo. Tá? Isso tem um fator fundamental nessa prática. Mais ou menos como isso, como se fosse um exército de microbolhas trabalhando na tentativa de
ir ao encontro de uma microbiota anaeróbia. Se eu tenho uma microbiota anaeróbia, nada mais justo de colocar uma substância química que tenha esse oxigênio nascente, e esse oxigênio nascente vai fazer, às vezes, da redução completa, da ação direta na vida, né? Nesse ecossistema microbiano. Ok? É claro que, na medida em que eu uso um instrumento, esse efeito antimicrobiano é um efeito potencializado, por isso que sempre é uma reação concomitante. Não há como imaginar que essa reação se faz passivamente, ou só mecânica ou só química. Tá? Eu preciso atuar no conjunto da obra, com a substância química e com um instrumento ou mecânico ou manual, trabalhando de todas as formas, né, no conjunto da limpeza, na desinfecção, enquanto eu faço a modelagem. Agora, olha só que interessante. Por que eu não uso só a mecânica? Porque eu tenho um canal que tem inúmeras ramificações que a mecânica não vai chegar. Nenhuma mecânica chega. Nem a mecânica mais moderna chega, né? Nem a mecânica mais moderna chega, a tal forma que hoje a gente tem equipamentos que são exclusivamente de irrigação, que é o Gently Wave, que a gente vai falar mais à distância. Mas, enquanto eu não consigo trabalhar exclusivamente com a mecânica, eu obrigatoriamente tenho que fazer essa associação com a química. E a química é que vai trabalhar nesses deltas, nessas ramificações, nessas regiões, e por intermédio da efervescência, por intermédio da reação química da solução irrigadora que se trabalha dentro do canal. Tá? Então, entendam que esse é o canal que nós vamos tratar. Entendam que eu não vou conseguir fazer isso exclusivamente com ação mecânica. Entendam que, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma substância química, uma solução irrigadora, e um fluxo muito evidente, um farto fluxo de irrigação ao longo de todo esse processo terapêutico, né? De maneira a fazer a desobstrução de canais laterais, de maneira a fazer a desobstrução de intercondutos, de fazer a ação sobre delta apical. Esse é o objetivo da técnica, né? Limpar ao máximo. Como se eu estivesse imaginando, nesse esqueminha, né, que todo o processo de limpeza e desinfecção ele vai ganhando espaço e mudando a cara da endo, entendeu? Mudando a cara do sistema endodôntico. Ele estava limpo aqui, passa a ficar limpo até aqui, passa a ficar condicionado e adequado até aqui, até em todo o sentido longitudinal desse canal. Tá? Isso é fundamental que a gente compreenda. Estou tentando retomar esses conceitos, com certeza a Júlia passou, Paulo passou, e com certeza Evandro falou com vocês, né? De maneira que eu vou fazer o acesso, de maneira que eu vou fazer a remoção do teto da câmara pulpar, que eu vou colocar a substância química em um ambiente adequadamente isolado, tá? Em um ambiente com uma proteção de uma barreira dentinária, de uma barreira de dentina, né? Esse é um top-down. Vão entender que todo o processo de preparo vai gerar dentina excisada, olha a quantidade de dentina excisada, vou irrigar, vou aspirar e vou obturar. Tá? Esse é um caso clínico de um paciente jovem, portanto, vocês vão observar que ele tem uma perda tecidual por cárie muito grande e que o acesso foi condizente ao tamanho da câmara pulpar, os canais são realmente amplos, tá? E eu vou passar porque possivelmente alguns de vocês não viram esse vídeo, tá? Só para tentar chegar e nos aproximar dessa sequência, né? Vou fazer o acesso. Aqui eu não tenho um acesso que me ofereça o conceito de ponto de eleição, direção de trepanação, porque já tem uma destruição da coroa bem evidente, tá? Vou buscar uma região que se aproxime mais, né, dessa dentina superficial com o teto da câmara pulpar. Nesse caso, essa região mais próxima era na mesial, então eu vou desobstruir esse corno pulpar, como se estivesse fazendo o acesso e visualizando esse corno pulpar, né, levemente desgastando e já observando, né, que eu já tenho aqui na minha mão o teto da câmara pulpar. Com o movimento de tração, eu faço com as costas da broca esférica, essa é uma alternativa, poderia ser uma Endozê, uma 3083.
de maneira a perceber por sinestesia que esse instrumento está funcionando como se fosse mesmo uma pá, né? Eu estou tracionando e percebendo que ali eu tenho o teto da câmara pulpar. Visualizo um tecido pulpar, com certeza esse tecido pulpar é um tecido pulpar que tem um sangramento, é um sangramento abundante, era um paciente jovem, tá? Primeiro vou remover esse conteúdo daí da câmara pulpar com uma cureta para diminuir até o sangramento e permitir com que eu faça uma visualização melhor. Verifico a presença de teto de câmara pulpar. Hoje isso já faz parte de uma endodontia mais antiga, porque eu consigo limpar isso, mesmo sem me preocupar tanto em fazer essa divergência, tá? Faço a localização dos canais, coloco hipoclorito de sódio, visualizo a presença de efervescência do hipoclorito de sódio no interior do canal, né? O que significa que existe matéria orgânica dentro do canal. Sempre muito preocupado, veja lá agora com o PTC como ele vai começar a efervescer. Ele já está efervescendo só com hipoclorito, não sei se vocês conseguem ver. Um pouquinho de PTC sobre essa superfície para permitir essa efervescência, essa lubrificação, para fazer com que o instrumento caminhe mais facilmente no interior do canal. Começa a instrumentação pode ser manual, pode ser uma instrumentação automatizada, mas a verdade é que a busca do preparo é regularizar a parede, né, diminuir interferências, eliminar a dentina comprometida, e tudo isso vai resultar na formação de magma. Olha a quantidade de magma. Esse é o responsável por uma odontometria que muitas vezes é a 20 e, em um determinado momento, você não consegue mais chegar a 20, só consegue chegar a 18. Porque todo esse material foi compactado, foi empurrado e foi condensado para a região do terço apical. Por isso que a irrigação ela tem uma importância fundamental em todo o tratamento, né? Não economizem solução irrigadora. Uma seringa, 2 seringas, 10 ml, 20 ml, 30 ml, não tem por que fazer qualquer tipo de economia na solução irrigadora. Tá? Até o momento em que, uma vez limpas as paredes, secadas as paredes, eu posso realizar uma obturação, né? Nesse caso, com cones taper, né? São cones que têm um índice de conicidade condizente com o instrumento de preparo, se não me engano, acho que foram uns 35, né? Cones 35, um cone 35, de modo a permitir uma obturação definitiva, né? Tridimensional, né? Com um cimento que muitas vezes é um cimento para a endodontia moderna, um cimento biocerâmico, né? A ponto de produzir uma obturação com essas características, até canais laterais, né? Até canais laterais sendo obturados nessa região, né? Com condensação e canais laterais sendo obturados. O que eu preciso entender, gente, para recuperar todo esse cuidado que a gente teve de informação, é que eu tenho que conhecer a anatomia, saber que eu vou modelar, que eu vou limpar, que eu vou produzir essa desinfecção, tá? Usando boas soluções irrigadoras, com uma natureza legal, que é o caso de hipoclorito de sódio, que é uma seleção que a gente faz, com um volume legal e com um tempo de contato legal. Por mais rápido que eu seja no meu preparo, eu preciso de um tempo para que essa substância química tenha esse contato e possa produzir essa ação de redução da microbiota. E ter método e disciplina, que é isso que a gente vai tentar passar para vocês, né, com essa tutela e regulamentar todo esse processo de preparo. Tá? Método de disciplina vinculado, primeiro, a ter as suas seringas todas identificadas. Segundo, a ter todo o seu arsenal, isso a gente já vai cobrar no próximo módulo, todo o arsenal minimamente organizado, tá? Nos seus envelopes, de maneira que eu possa trabalhar identificando esse instrumento e buscando lá no meu arsenal, no meu armazenador de instrumentos, né, aquele que eu vou lançar mão e colocar no organizador. Endovita me ligou essa semana, já falei com a Fernanda, que chegaram lá as mesinhas organizadoras, tá bom? Então, vamos conversar com o Ricardo, com certeza ele já tem esse material. Preciso ter agulhas decentes. Existe uma tendência, como professor já de algum tempo, do dentista ter medo de fazer irrigação, né? Aquela história
dos enfisemas, pela história das irrigações, injeções de hipoclorito de sódio. Isso a gente vê com alguma frequência, né? Então, vamos tentar trabalhar esse item de uma forma mais segura, ok? As primeiras irrigações, as primeiras soluções irrigadoras, elas vão dissolver o tecido, elas vão englobar rastas de dentina, elas vão lubrificar, elas têm ação antimicrobiana, elas vão atuar na permeabilidade. Às vezes eu tenho canal lateral, às vezes eu tenho uma rarefação óssea, uma lesão lateral, uma lesão apical. Então, a permeabilidade dentinária vai permitir com que a química do protocolo vá atuar nessa região à distância, mesmo sem ação mecânica do instrumento, essa solução irrigadora à distância pode trabalhar, ou mesmo abrir o caminho para a medicação intracanal, tá? E sempre soluções que sejam biocompatíveis. Eu sei que existem soluções, e o Evandro deve ter falado nisso, né, que são infinitamente mais antimicrobianas. Quanto maior a concentração, maior a capacidade antimicrobiana, mas também maior a capacidade de agressão tecidual. Então, de nada adianta eu acabar com a microbiota, mas também acabar com o tecido vivo dessa região. Tá? Então, a gente tem essa relação usando sempre o hipoclorito a 1% associado a um PTC, associado a uma substância química que é o peróxido de ureia, para 80, dentro no veículo de carbopol ou de carbovax com peso molecular 400. Tá? Então, sempre isso, né? Cirurgia de acesso, preparo cervical, esvaziamento, odontometria, limpeza e desinfecção com instrumentos finos para iniciar todo esse protocolo. Tá? A nossa irrigação inicial sempre será feita com as agulhas endoeasy, as agulhas finas, de saída lateral, e com uma cânula de aspiração na entrada do canal. Isso é praxe, né? Eu sugiro sempre que sejam encurvadas as agulhas, a uma medida conhecida, por exemplo, eu posso curvar a agulha em 10 milímetros, 12 milímetros, essa curvatura vai ter sempre essa medida, de maneira que eu vou penetrar e retroceder com essa agulha sem que ela fique travada no interior do canal, aspirando esse conteúdo com a cânula, a white neck, que ela é ampla, é larga, né? Ela pode, pelo seu calibre, aspirar um conteúdo de resíduo mais grosso, mais calibroso, tá? E no final da irrigação-aspiração, inverter esse processo. Atenção, hein? Atenção, hein? Inverter o processo significa entrar com uma cânula de aspiração lá na região do terço apical e realizar a irrigação na entrada do canal. Estão compreendendo isso? Eu estou quase que realizando uma pressão negativa. Então, primeiro, eu faço uma irrigação e aspiração durante todo o processo de preparo, fazendo com que grande parte do resíduo mais grosseiro seja aspirado por essa cânula aqui, né? E depois do preparo pronto, uma irrigação final, farta irrigação final, de maneira que a cânula de aspiração fina seja colocada lá dentro do canal, o mais próximo possível da região do terço apical. De modo que a irrigação vai fazer com que o fluxo chegue até a região terminal do canal e por aqui seja aspirado. Com isso, eu tenho risco zero de extravasamento de hipoclorito. Com isso, eu tenho risco zero de geração de um enfisema. Eu posso usar 1, 2, 3 seringas, de maneira que esse fluxo de irrigação, né, potencializado pela aspiração, vai permitir que essa limpeza física, né, mecânica do líquido, né, possa ser a melhor possível. Diferentemente dessa que, no início, ela tem só o efeito de molhar e eliminar a grande parte, né, da sujeira mais grossa, né, mais grosseira. Então, eu vou usar agulhas finas, agulhas de saída lateral. Veja que eu estou dizendo que eu vou usar agulhas para fazer irrigação. Estas aqui são cânulas de aspiração, ok? Eu cheguei a presenciar alguns de vocês trabalhando, irrigando com essas cânulas de aspiração. Então, eu vou usar sempre agulhas para irrigar, agulhas de saída lateral, as seringas de 10 ml, tá? Tipo Luer Luck, são aquelas que permitem que a agulha seja ajustada, seja travada, não é aquela de simples encaixe, ok?
de maneira que no início eu vou irrigar e aspirar com a cânula calibrosa e depois eu vou fazer uma irrigação mantendo a cânula de aspiração na região mais profunda do canal, mais terminal do canal. Estão compreendendo isso? Então, com isso eu posso fazer uma seringa de 10 ml, né, 6 a 10 ml, produzindo esse fluxo de limpeza. Terminado todo esse processo, eu posso já fazer a grande parte da secagem com essa cânula de aspiração. Uma cânula que chega até a região do terço apical e remove grande parte da umidade desse canal. Tá? E a partir daí, um cone de papel ou dois cones de papel são responsáveis por fechar esse protocolo de secagem do canal. Ok? Se a gente for pensar na lógica de todo esse preparo, eu vou me reportar ao que eu falei na última quarta-feira. Eu tenho micro glad path, tenho o esvaziamento do forame, que é a patência, no patency, e tenho o glide path. Né? Vocês lembram essas três situações e a diferença dessas três situações? Isso é questão de prova, tá? Isso é questão de prova. É bom a gente ficar bastante atento a isso. A primeira negociação, que é um micro, ela vai fazer com que eu colete informações do que está acontecendo dentro do canal. A sensibilidade tátil, com o instrumento relativamente encurvado, vai me permitir reconhecer esse canal. Tá? No segundo passo, eu vou esvaziar o forame. Portanto, eu entro com esse instrumento no interior do canal, com uma lima fina, de 0,8, 10, às vezes uma 0,6, mas em média 0,8 e 10. Me permite chegar até a região do terço apical e lá desobstruir esse forame. Não é instrumentar esse forame, é desobstruir esse forame. E esse é um protocolo que eu vou repetir ao longo de todo o trabalho. Procurem ver isso no laboratório, gente. Atenção! Atenção! Procurem fazer a patência no laboratório. Procurem verificar qual é a sua habilidade hoje de caminhar pelo canal e chegar até a região do forame e desobstruir o forame. Tratamentos que não tiveram o forame desobstruído provavelmente terão algum tipo de limitação no quesito redução da microbiota, desinfecção e limpeza. Tá? E aí o glad path, que nada mais é do que uma segunda negociação que vai ser reconhecido na medida que o instrumento chega até o CRT e faz esse percurso de uma forma repetitiva, né? Repetitiva e suave e contínua. Eu chego, né? E saio do canal, né? Em toda a sua extensão longitudinal. Tá legal? Então, só para a gente ter uma lembrança inicial. Eu vou irrigar bem, vou negociar, fazendo o micro glad path, né? Tentando fazer com que o instrumento reconheça todo esse percurso até onde eu consegui ir, tá? Pode ser um instrumento 0,8, um 10, 0,8, um 10, um 15, ok? Vou irrigar e vou aspirar, tá? Vou irrigar e vou aspirar na entrada do canal, sempre com essa cânula mais calibrosa, e vou tentar já desenvolver o glad path, que é chegar até próximo ao forame com um instrumento fino. Ok? Essa ideia é que a gente deva reproduzir no laboratório. A gente não falou ainda de localizador foraminal, tá? Mas, naturalmente, a gente vai fazer isso visualizando esse instrumento chegando na região do forame e trabalhando o milímetro aquém dessa medida. Tá? Essa é a orientação que a gente passou para vocês logo no começo. Então, eu vou tentar fazer esse glide path, vou fazer esse esvaziamento do forame e vou subtrair 1 milímetro e trabalhar 1 milímetro aquém. Por que a gente não falou de localizador apical? Porque a gente vai treinar isso um pouquinho antes de ir para a clínica, com os equipamentos. Tá? A gente vai discutir os conceitos e as informações, né, com qualidade que ele nos passa. Ok? Feito esse glide path, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar aqui a entrada do canal ou com uma Gates, né, número 1, número 2, ou preferencialmente com orifice shaper. Ok? Nós temos alguns orifice shapers e a ideia é que a gente faça esse preparo cervical com orifice shaper. Feito isso, eu volto a irrigar e aspirar, aspiração com a cânula de grosso calibre, porque o canal ainda está repleto de matéria orgânica, de resíduo e eventualmente até de polpa, né? Volto a fazer esse reconhecimento do terço cervical e do terço apical e começo sequencialmente o preparo.
tá? É importante que a gente entenda que, uma vez feito o glide path, uma vez feito o esvaziamento do forame, eu posso usar qualquer tipo de técnica de preparo, ou manual ou automatizada. Aqui eu tenho uma reciprocante, né? Onde a sugestão para quem começa agora, para quem ainda está tentando aprender a trabalhar com esses instrumentos, sempre em movimentos simples, de uma, duas e três. Procurar evitar a tentação de ficar instrumentando mais do que 3 vezes. A tendência é sempre que a gente busque fazer 3 bicadas. No momento em que eu termino essa terceira bicada, eu irrigo, eu aspiro, eu volto para o instrumento manual e volto a fazer o reconhecimento da extensão longitudinal com o instrumento número 10 ou número 15. Tá? De maneira, em 6 bicadas, a tendência em três bicadas, né? 3 bicadas em 3 vezes fazendo isso, com certeza a gente deve chegar na região do terço apical, tá? Então, a sugestão é, vamos fazer o pack motion, que é 1, 2, 3, entra com o instrumento manual até o CRT, irriga, aspira, volta para 1, 2, 3, entra com o instrumento até lá, tá? Até o CRT, até a região próxima ao forame, irriga, aspira, e assim a gente vai tentando, ao tempo que eu faço o preparo e removo dentina das paredes, retiro essa dentina estilizada e volto a novamente calibrar essa região foraminal. Tá ok? Se eu entender que toda vez que o instrumento entra no canal, ele remove dentina, a sugestão é que eu sempre faça a irrigação e sempre limpe esse instrumento. As espiras dos instrumentos são sempre as nossas latas de lixo, tá? Eles vêm repletos de matéria orgânica. Então, a sugestão é que uma gaze na mão esquerda sempre possa remover esse conteúdo dessa dentina excisada que está no instrumento, para evitar que esse instrumento entre no canal com esses resíduos ainda permanentes ali. Quanto mais limpo o instrumento estiver, maior a capacidade dele remover esse conteúdo, né, de dentina excisada no interior do canal. Ok? Então, associar sempre essa técnica, principalmente agora no início, né? Com o tempo a gente vai sugerindo outras alternativas. 1, 2, 3, irriga, aspira, entra com o instrumento até a região próxima do forame. 1, 2, 3, irriga, aspira, entra com o instrumento até a região próxima ao forame. 1, 2, 3, irriga, aspira, entra com o instrumento até a região próxima do forame. É óbvio que numa situação como essa, eu tenho aqui um canal, né? Com taper e com um forame de 25, tá? Porque esse aqui é uma Reciproc 25 ou uma Reciproc 25, tá? Então a ideia é sempre ficar pensando, né, de que maneira eu posso ampliar um pouco mais e reconhecer qual que é o diâmetro do canal desse dente, tá ok? A partir daí eu volto àquelas recomendações de cuidados, que é da irrigação e aspiração, seco bem por aspiração, irrigo bem e aspiro, né? Seco bem por aspiração, volto a fazer o selamento, volto a fazer a secagem do canal e deixo esse canal pronto para obturação. No próximo módulo agora a gente já fala, né, de preparo, já fala um pouquinho de irrigação, de novo de irrigação, aspiração e já vai para a obturação. Então a gente já tem o conjunto básico da técnica pronto, né, e já vai começar a trabalhar a técnica completa, a técnica plena nos nossos simuladores. Tá legal? Perguntas? A nossa intenção, a minha intenção hoje era trabalhar com vocês exatamente sobre esses pequenos cuidados. Eu vou deixar essa aula gravada, vou passar para vocês informações da técnica sobre esse passo, né, que é o que eu passo hoje, que eu citei, o passo de liberação do forame, desobstrução do forame, e irrigação e aspiração. Mas eu quero já no próximo módulo fazer com vocês todo esse protocolo de A a Z. Então, a gente vai fazer já todo o processo completo, né? Desde o preparo desde o acesso até a obturação. Tá bom? Alguma colocação? Júlia, Sim, Dani, professor, eu Ricardo. gostaria de falar. Você colocou
há uma sequência dos instrumentos e tudo mais. Eu acho que vale ressaltar que cada sistema, muitas vezes, coloca o seu protocolo, né? Então, eles tiveram no último módulo, a Easy, e cada sistema, cada empresa, cada marca coloca seu protocolo. Eu acho que o importante é a gente entender que a gente vai adaptar o nosso protocolo, que é um protocolo que a gente tem embasamento e para fazer um trabalho com segurança, porque possivelmente, né, eles vão ver, conforme comprarem as limas, os instrumentos, o fabricante recomenda. Então, muitas vezes o fabricante não vai recomendar, por exemplo, um preparo cervical, ou eventualmente fazer uma negociação já com uma lima de glide, mas acho que é bem válido a gente ressaltar isso, que nós adequamos a nossa técnica de acordo com a segurança do nosso trabalho também. Boa, eu acho extremamente importante isso que a Júlia coloca, porque existem, eu mostrei uma lista, não sei se você já estava aí na hora que eu mostrei uma lista de sistemas, e cada sistema tenta empurrar para a gente condições dignas desse sistema. Por que isso? Porque eles entendem que dessa forma a gente pode ficar atrelado ao sistema deles. Então, eles vão dizer para você, façam desse jeito, compre esta caixinha, depois mais aquela caixinha. A nossa fala, né, é sempre uma fala de quem já esteve atrelado a sistemas e, em um determinado momento da vida profissional, esse sistema desapareceu do comércio. Então, profissionalmente, a gente teve que criar todo esse conceito que te permite trabalhar com qualquer sistema. O exemplo número 1 dos sistemas, né, é você imaginar que existem autores, existem professores que comentam, por exemplo, o fato de você usar um instrumento só, né? Que é o caso, por exemplo, do início dos reciprocantes. Você vai trabalhar com uma R25, vai preparar com uma R25 e vai obturar com cone R25. Na nossa primeira fala hoje, nós citamos duas odontometrias, a odontometria da extensão longitudinal, que é o CRT, e a odontometria de diâmetro. Então, de cara, a gente já começa a perceber que essa técnica é uma técnica que não tem nenhum tipo de fundamento, né? Eu sei que o canal tem 2 medidas e essas 2 medidas têm que ser reconhecidas por mim para eu poder selecionar qual seria o último instrumento e qual cone vai ser o responsável por fechar por obliterar esse espaço feito por esse último instrumento. Qualquer que seja o sistema que a gente selecione, o que eu falei hoje é extremamente importante e viável. Eu não preciso estar atrelado a nenhum sistema, mas eu preciso entender que eu preciso fazer uma farta irrigação, usar um instrumento de patência que me permita limpar tudo aquilo que eu sujei ao longo de todo o preparo, realizar sempre uma farta irrigação com uma pressão que a gente chama de negativa, mas na verdade não é negativa, é uma aspiração apical e uma irrigação cervical que faz com que o fluxo saia da cervical e caminhe para a região da extremidade do aspirador, produzindo essa lavagem, essa limpeza com esse fluxo. Tá? Então, qualquer que seja o nosso convidado que ali compareça e diga é aquele jeito, né? A gente tem que ter isso na cabeça de maneira a construir toda uma técnica com base nesse alicerce. Quando vocês forem experimentar qualquer que seja o instrumento, vocês vão ter que entender que a segurança vai acontecer na medida em que esse canal já tiver um esvaziamento, já tiver um glide path feito com instrumento manual, tá? Esse instrumento manual já vai te dar esse caminho, porque por sinestesia eu já percebi isso, não custa nada fazer isso para nós, é importantíssimo fazer isso para nós, isso vai gerar na gente uma relação extremamente segura entre aquilo que a mão está sentindo e aquilo que o cérebro da gente está percebendo, tá? Diferentemente do automatizado, porque o automatizado ele vai, né? Automatizado, se você forçar, ele vai. Dificilmente você vai perceber no cabo do teu instrumento, na peça de mão do teu motor, né? O que está fazendo o instrumento dentro do canal. Mas no manual você tem essa sensação, né? Essa sinestesia ela acontece pelo manual. A gente vai trabalhar com a família XP, com os conforme faz. Em algumas situações, você mexendo
o contraângulo, você vai permitir que esse instrumento rotatório, instrumento automatizado, possa caminhar por outros espaços, mas é completamente diferente daquilo que é o manual. Então, eu quero que vocês treinem com o manual, eu quero que vocês sentem no laboratório, entrem com o manual, visualize esse manual chegando na região do terço apical, visualize esse instrumento manual passando pelo forame, tá? E, eventualmente, se ele não passar, usem todos os seus esforços para tentar verificar por que ele não está passando, ok? Tenham absoluto respeito por esse espaço. Se eu entro com um instrumento calibroso no canal, o que eu quero chamar de instrumento calibroso é aquele que eu preciso forçar um pouco, com certeza ele vai criar um defeito. E esse defeito criado, com certeza, vai te dar, proporcionar uma dificuldade para você conseguir localizar esse canal. Então, nada de briga com o canal. Nada de briga com o canal. Os primeiros instrumentos têm que entrar passivos dentro do canal. Movimentos delicados, um quarto de volta, direita e esquerda, relativamente encurvados, como eu mostrei. Às vezes dão uma curva passiva, mas uma curva relativamente aguda nos últimos 2 milímetros, porque com um quarto de volta, direita e esquerda, eu percebo isso. Lembra que eu falei na quarta-feira passada? Eu tenho uma curvatura, né? Mas eu não localizei o canal. Então, o que eu faço? Eu estou com a curva nessa direção, tá? Eu traciono o instrumento, giro e empurro. Ele bateu, como se fosse um patamar. Eu tiro o instrumento, giro e empurro. Ele bateu, como se fosse um patamar. Eu tiro o instrumento, giro e empurro, ele entra. Então, é uma mescla entre delicadeza e perspicácia. Isso chama-se sinestesia, é a capacidade de você entender o que esse instrumento está fazendo lá na região do terço apical. Esse treino no laboratório é para isso, não é para desenvolver rapidez, desenvolver velocidade, para ver quem faz mais rápido o canal, não é nada disso, é para a gente estudar essa anatomia e tentar colocar dentro da gente que, por exemplo, se eu tiver que fazer uma desobturação, um retratamento, e eu não conseguir atingir o terço apical, esse retratamento terá limitações clássicas. Estão entendendo isso? Se eu tiver que fazer um tratamento e eu não conseguir atingir essa região do terço apical, com certeza ele terá limitações claras. Não significa que ele não vai dar certo. Significa que eu já de antemão estou visualizando uma limitação. Tá? A gente tem 2 alternativas terapêuticas. Uma é o êxito e a outra é o sucesso. Se eu me proponho a fazer um esvaziamento foraminal e eu consigo fazer um esvaziamento foraminal, eu obtive êxito na minha proposta. Provavelmente eu vou conseguir sucesso terapêutico. Tá? Eu quero fazer um esvaziamento foraminal, mas eu não consegui êxito nesse esvaziamento. O instrumento não chegou até lá. Eu entendo que isso é possível, né? Mas às vezes eu entendo que isso é possível porque eu não tenho habilidade, eu não tenho capacitação ainda. Por isso que estou pedindo para que vocês treinem bastante, tá? Às vezes eu não consigo esse êxito. Isso não significa que eu terei um insucesso, tá? Mas eu não consegui êxito. O êxito sempre nos aproxima muito do sucesso, tá bom? Então essa fala é mais para a gente poder, de alguma forma, treinar esses simples passos aqui, independentemente do sistema. Tá? Irrigar bem, fortemente, inverter essa irrigação, fortemente inverter, fartamente irrigar, usar sempre um instrumento fino que recapitule aquilo que você fez. Então, se eu chego com o instrumento a 21 milímetros, eu não posso me permitir, a num determinado momento do protocolo, não conseguir chegar mais. Eu perdi o jogo. Entendeu? Quer dizer, eu fiz um gol contra em mim mesmo, né? Quer dizer, um gol contra mim mesmo, né? Mas eu fiz um gol contra. Então, se eu tenho 21, eu não posso perder o 21. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com alguns de vocês, porque aconteceu comigo. Tá? Já aconteceu comigo. Então, eu quero que vocês usem isso como sendo um fator de honra profissional. Se eu tenho 20, eu não posso perder o 20. Tá? Muito cuidado para isso não acontecer. E isso a gente tem que treinar no laboratório. Tá bom? Mais alguma coisinha? Tudo bem? O Luca não está aí, a Ana não está aí. A Ana chegou. Ô, professor, bom, tá aqui sim. maravilha. Tá aí, tá bom. É que eu não estou te vendo.
Mas tá bom. Sem Bom, câmera gente, é hoje. isso aí. Alguma coisa que a gente tenha que fazer para o próximo? Acho que não, né? Já está tudo orientado, né? Está tudo certinho, né? A gente vai dar ênfase àquela sequência, ponto número 1, a sequência de preparos, que já está naquela listinha que a gente passou. Vai dar ênfase na organização do material, vai dar ênfase na organização dos instrumentos endodônticos, para evitar aquela história de ficar procurando onde está, tá bom? Eu vou passar com vocês algumas horinhas lá para tentar visualizar isso tudo. Na quarta, a gente tem medicação intracanal. Patrícia vai fazer, Gil. Tá? Quarta tarde sou eu, quinta de manhã, Paulinho. E depois a gente continua trabalhando ao longo da perícia, né? Ao longo de todo o período. Tá bom? Combinadão? Lane, alguma coisa? Ricardo? Não, acho que a Júlia complementou bem aí as informações. Tá bom. Perfeito. Então é isso, gente. Um abraço. Vamos assistir o jogo do Palmeiras? Vou torcer hoje, hein? Vou torcer hoje. Que isso. Pro Palmeiras perder, Perder, né? Sacanagem. Vou apanhar quem... Gente, abraço. Fiquem bem aí. Descansem. O dia hoje foi puxado. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para mais. Tchau. A gente... Lene, Oi. o Nogales falou comigo sobre o ozônio. Está chegando o aparelho para a gente, hein? Estou com ele aqui, estou no curso de... Eu estou no curso de... Você tá ele falou... multiuso, né? Multiuso. Já recebi o bom. contato, a gente deve receber o aparelho. Eu mandei para ele o projeto. O senhor mandou também? Não. Ele me pediu o projeto, acho que para mandar para a Filosom. Tá bom. Beijo. Se cuidem. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.